Now recording. Agora sim. Fala que vozeirão que ele tem, né? Rapaz. Todo mundo fica impressionado com o meu técnico de som. Ah, sabe falar som bem melhor do que... Você sabe imitar o ET Bilu? Não sei nem quem é. Como assim tu não conhece o ET Bilu? Ah, desculpa, mas eu não... Pra ter noção, eu não assistia TV nem quando criança. Na minha casa nem TV tem, porque eu não assisto TV. Não é possível. Eu sou um cara que gosta de correr o mundo, não ficar na televisão. Eu não gosto de correr o mundo nem de ficar na televisão. Ela só dorme mesmo. Eu não gosto de existir, mas isso não é o caso. Bora lá então? Here we go! Eu não sou daqui. Quero encontrar meu lugar. Onde vou te ver, onde quero estar. Salve, agraciados do mundo inteiro e de outros mundos também. Esse é o Admirável Cristão Novo. Se é que vocês lembram que esse podcast ainda existe, mas beleza. E especialmente para os cristãos dos outros mundos também. Esse é um episódio especial para vocês. Hoje eu estou aqui com uma figurinha que chama Hanan. Diga olá, Hanan. Olá, Hanan. Tudo bem com vocês? E para comprovar que esse podcast não é um podcast de entrevista, Yasmin Luna, bem-vinda de novo novamente. Oi, gente! É isso, seja bem-vindo. Então, como vocês puderam ver no título desse episódio, a gente vai brisar muito grandão sobre coisas que normalmente a gente não vê sendo brisado na igreja. Então, se você já é aquele tipo de crente que acha assim, não, tudo que tá na Bíblia é 100% real e o que não tá na Bíblia eu não tô nem aí, você pode fechar esse podcast e fazer outra coisa. Se você tá aberto ao diálogo da piração que a gente vai ter aqui, puxe sua cadeirinha, pegue seu café e vamos junto. Porque a viagem hoje vai ser extraplanar. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você conhecimento. Vamos lá. Hanan, os ETs pra você. Aí tu vai perguntar primeiro pra mim, mas vamos lá. Sim, aí você tá estreando no podcast hoje. Enfim, questões sobre ETs extraterrestres em si. Vou mentir não, que eu sempre fui um cara meio cético e eu sou muito do ver pra crer. Porém, falar pra mim que no vasto universo que nós existimos não existe nenhum outro ser vivo é complicado demais. Eu acho que ainda temos muito o que aprender e muito a explorar. E isso pra mim não me alongar dentro do roteiro que nós estamos seguindo, tá? Não vai, vamos chegar nessa parte aí pra gente poder brisar muito. Yasmin, os ETs. Amo, acho lindo, acredito super. Me julguem. Quer que eu fale mais? As pessoas me julgam. Ah, não, opa, me julguem. Óbvio que não te julga, você falou, então, me julguem. Mas é porque eu já tô tão acostumada. É porque eu tô tipo, caguei se vocês me julgarem. Eu super acredito e é isso. Mas aí é que tá. Se a gente for vamos levar pelo lado cristão da história. A crença em Deus, a gente está abrindo um espaço para ser julgado, porque existe gente que não acredita. A base é simples. Se a gente é cristão, logo a gente tem uma crença. Se a gente está julgando alguém que tem uma crença diferente que a nossa, então toda a base religiosa, a gente não tem respeito pela uma pela outra. Então, Eita. assim, um julgamento numa coisa que a pessoa crê, é a mesma coisa que você falar, não, você só pode crer no que eu creio. Então, todo ser humano teria que ser exatamente igual em pensamento. Uau. Então, assim, eu acho que não é necessário julgar. A gente só aceita. Minha opinião pode ser diferente? Pode. Porém, não há necessidade de um ficar julgando o outro. Isso aí. Pra mim não faz diferença se os caras estão lá ou não. Não afeta nada na minha vida, então não me importa. Se não existir também, não afeta nada na minha vida, então não me importo.
Acho que a gente vai ser cancelada por falar que acredita em ET? Bom, eu acho que não, né? Pelo Por quê? menos não deveria. Os cristãos, eles não podem julgar a gente. Eles não acreditam em anjos? Anjos são ETs. Faz todo sentido. Porque eles não são humanos. Eles não são da Terra. Eles são seres celestiais, eles são visitantes. Então faz todo sentido. Pois é, e eles não são branquinhos, loirinhos de olhos azuis com asinhas fofinhas. Exatamente. Um dia eu vi uma ilustração de um anjo, arcanjo, sei lá, daqueles lá que passam no Instagram. E se eu visse um anjo daqueles, eu surtaria, eu acho. Não, é por isso que, assim, eu respeito super Maria, tá ligado? Eu acho que ela só falou, não, tá bom, por tipo assim, porque ela paralisou de medo. Ela viu aquele troço bizarríssimo na frente dela. Ela falou, eu não vou negar nada que esse bicho me falar, não. Não, tá bom, vamos lá, pô. Beleza. Eu topo tudo. Não sei nem como ela falar que não toparia, imagina. Os alienígenas. Então a gente vai começar esse rolê aqui com uma citação. Marcelo Gleiser, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, que ele diz em algum texto que ele escreveu para a Folha de São Paulo: Deus é o Criador, e a criação é descrita na Bíblia e não vemos qualquer menção de outros mundos e gêneros. Pelo contrário, os homens são as criaturas escolhidas e, portanto, privilegiados. Todos os animais e plantas terrestres estão aqui para nos servir. Ser inteligente é uma dádiva que nos põe no topo da pirâmide da vida. O que ocorreria se travássemos contato com outra civilização inteligente? E aí, se a gente fizer um Google, eu vou colocar algumas reportagens que eu achei aí na descrição do episódio, mas depois, se você quiser aprofundar, o Google tá aí para isso. A NASA começou a descobrir evidências de vida extraterrestre, mas não são evidências de vida, vida pra caraca, é vida microbiana, né? Em alguns estudos aí eles descobriram a presença de metano na atmosfera de alguma lua, eu acho, de Júpiter, e metano é um gás que é produzido pela vida, ele não é um gás que existe e não sei o que lá. E aí você já fala assim, os caras estão querendo saber se existe vida fora daqui, e eu acho que por dois motivos, né? O principal provavelmente é saber se estamos ou não sozinhos nesse universo gigantesco. E 2, se existe outro planeta para onde a raça humana pode se mudar quando a gente destruir o planeta Terra. E aí já começa nisso. Só que quando a gente, num contexto cristão, vai pensar sobre a ciência e tal, a gente já acha que não, os caras estão querendo descobrir vida fora da Terra porque eles estão querendo desmentir a Bíblia quando fala que Deus criou o planeta Terra e Deus criou todas as coisinhas. Porque se existe vida em outro lugar, não foi Deus que colocou, foi o diabo. E aí? Gente, foi o diabo, foi ótimo. Prima, eu já vi, tá? Eu não lembro com muita exatidão, mas quando eu ainda era da Assembleia, eu vi essa lição de que alienígenas e tal é ilusão do diabo, ou criação do diabo, mas é mais pra ilusão, porque eu acho que nenhum cristão em sã consciência daria poder de criação pro diabo. Mas eu já vi isso já. Seja o diabo criando ou o diabo iludindo, é o diabo, Deus não fez. Acho que isso é um pouco de ignorância, mas enfim. Por quê? Você não acha que é ignorância as pessoas pensarem que se foi Deus que criou todas as coisas, por que ele não poderia ter criado um ETzinho? Por que ele deu esse poder pro diabo? Viajei? Não. Então, na verdade, é uma questão bem simples de justificar isso aí, que o próprio diabo não existe poder de criação. Em momento algum da escritura é dito que o diabo consegue criar as coisas. Ele consegue iludir, persuadir, enganar.
assumir outras formas até. Porém, poder de criação, ele não tem. E eu tenho certeza que se ele tivesse o poder de criação, foi ele que fez o gato, não Deus. Poxa, eu gosto de gatinho. Gato, mano. Gato é mó legal. Não é, não. Eu tenho cachorro, mas eu gosto de gato. É sim, porque você não gosta de gatos, são independentes. É uma história traumatizante que eu não preciso contar em um, não. Depois eu conto. Enfim, vamos voltar agora pela questão simples. Da primeira pergunta. O que aconteceria se os seres humanos encontrassem com outros seres inteligentes? Eu acho que, na verdade, entraria a questão de confronto de ego primeiro. Porque a humanidade em si é um ser que se acha superior a muitos outros em todas as questões. Porque, de fato, somos. De fato, temos certeza absoluta disso. Eu acho que o ser humano ele não é superior em tudo. Eu acho que o ser humano, na verdade, é um ser que consegue se adaptar fácil. Não é que ele seja superior. Ele tem facilidade de adaptação. Ah, então qual é o ser superior? Na verdade, na minha maior opinião, o ser superior da existência, óbvio, e a gente vai ter tirando questões bíblicas e religiosas, que senão a gente colocaria logo Deus como ser superior a tudo, seria justamente os micro-organismos. Porque são seres que se autossustentam, se autorreproduzem e a cerca de vida deles é gigantesca. Consegue se adaptar a quase todo qualquer clima, temperatura e localização. O ser humano não. Então, eu não acho que a gente é superior a tudo. Esse é um ponto. Então, acho que se a gente encontrasse outro ser inteligente, se a gente for botar na vírgula, né, que muitos abordam, que os seres, né, extraterrestres são mais inteligentes que nós, então eu acho que primeiro entraria a questão de confronto de ego, onde o ser humano não aceitaria essa existência de primeiro. A gente teria ciência, teria a compreensão de que existe. Porém, nós não aceitaríamos eles de primeira instância. Levaria um tempo. Baseado nisso, e agora entrando em questões bíblicas, a criação de extraterrestres eu acho sim que pode ser uma criação divina. Porque, no simples fato, né, que aí agora aborda uma crença minha sobre o universo, que é que, na verdade, nós vivemos dentro do âmago de Deus, onde Ele é tudo, e todas as coisas, na verdade, o nosso universo inteiro está em Deus, é Deus em si. Ele pode ter simplesmente criado outros seres. Aonde eu gosto da teoria de que a Terra, na verdade, é o Éden, né? Foi onde Adão e Eva nasceram. E todo o restante do multiverso, do universo, né? Não vou entrar em multiverso agora. Não, cara. É a parte externa. Porque se eu entrar em multiverso agora, a gente vai entrar numa viagem muito maior. Então, quando a Eva comeu o fruto proibido, eles foram expulsos pra Plutão. Seria por aí, na minha opinião. Porque, na verdade, a gente não tem uma descrição exata de como é a Terra fora do Éden. Já começa em si no Éden, né? Então a gente teria que acreditar que, quando a Terra estava se formando, porque eu acredito sim que a religião e a ciência andam juntos, né? Não é uma coisa um separado da outra. Quando estava tendo a formação da Terra, se você for olhar, a gente era um local inabitável para qualquer ser humano. E é dito que Caim e Abel viviam em um espaço quase que desértico. Marte está aí para isso. E já foi comprovado que lá há capacidade de se ter água e se ter vida. Não tô falando, então, sim, talvez seja um pouco de viagem minha e esteja quase falando que Caim e Abel são ETs, mas... Galera, mas aí uma viajada aqui. Tá, toda a humanidade, né? Sofre aí. Geme aí, no caso, por causa do pecado. E os ETs? Não, calma aí, eu viajei legal aqui, eu acho que eu peguei uma viagem nada a ver. Mas enfim, se os ETs não estavam na Terra, a Terra era o Éden, os ETs não iriam herdar a nossa natureza pecaminosa. Calma aí, eu viajei agora. Mano, vocês estão indo pra uns cantos que eu não imaginava que vocês iam. Eu não tô preparado pra essa conversa. Vocês entenderam a mesma coisa? Mas aí que tá. Sim. O Éden, na verdade, diz que é um espaço perdido. Olha a vastidão que é o universo. Quem disse que realmente nós estamos no Éden? Não, é porque
Então eu Não, brisei. mas a humanidade foi expulsa do Éden. Exatamente, é esse ponto Então que a eu quero Terra chegar. não Na é o verdade, Éden. o Éden é outro planeta, né? Ou outro espaço dentro do universo. E a gente foi expulso pra Terra, onde começou a ser habitável. Nossa, eu Entendeu? tenho a tendência a achar que você tá brisando muito, doidão. Você tem que Gente. diminuir a quantidade de café que você toma. Aí é que tá. Eu começo a viajar e começo a ter essas ideias malucas. Por quê? É dito que o Éden ainda existe, concorda? Sim. Em nenhum momento é dito que ele foi destruído, foi expulso, enfim, ele existe. Você quer falar pra mim que nessa vastidão que é a Terra, e tudo que o ser humano já conseguiu explorar, e o que ele ainda não explorou, a gente nunca encontrou vesquício do Éden? Mas assim, existem muitas leis teológicas que vão pro lado de que o Éden não era um espaço físico. Era um lugar de plenitude, justamente porque Deus habitava ali em plenitude. Porque a gente vai ler lá que Deus, né? Ele vinha lá na viração do dia para bater uma conversa com os caras e tal. Então ali você tinha a plenitude de Deus. Quando houve a desobediência, que daí levou pra mentira, que levou pra acusação, barará, não sei o quê, eles foram expulsos da presença de Deus, eles foram expulsos da plenitude. Então o Éden não é um espaço físico, não é físico, ele é um estado. Também podemos colocar dessa Por isso que não existe evidência do Éden, porque ele não é físico. Eu prefiro acreditar que o Éden, na verdade, foi um espaço onde É Deus outro falou assim, planeta. se for levar pra esse lado, porque eu prefiro a crença de que Deus é o universo. Porque se ele é tudo, ao todo tempo, seria uma explicação muito mais plausível. Yasmin, você tá muito quieta. Não, tô viajando. Você tá processando também. Não, tá viajando que nem eu aqui, gente. Então, é uma viagem muito louca, por causa que isso é um assunto, assim, complicado ao mesmo Acontece, tempo. às vezes Porque eu tenho muita informação e eu tô tentando assimilar, e aí eu pego uma viagem que não faz sentido nenhum, ou faço, então, enfim. Continua. É porque, assim, a gente tá tentando essa viagem, mas se você for olhar pros dois lados, a gente tá falando sobre duas teologias. A gente tá falando sobre a teologia cristã e a teologia de extraterrestres. E ao mesmo tempo que estamos falando de cada uma separado, a gente tá falando das duas juntas. Sim. Começa essa doideira. Então, assim, a gente tá tentando juntar duas teologias ao mesmo tempo que a gente justifica as teologias. É um assunto complicado de se abordar assim. É uma coisa bem viajada. É que eu começo a pensar em umas outras coisas. Enfim, gente. Cláudia. Gente, Próximo tópico? Claudinha. Então, nosso anfitrião faleceu. Só ficou a gente e o Greg. Foi embora. Ficou nós e o Greg. Fala, Greg. Quando eu gravava com a Cláudia antes, ele vivia saindo. Eu acho que ele não gostava de mim. Ele não saiu nem Tadinho. um minuto hoje. Não, é que o Greg falou assim, pô, esse cara é bacana, e ficou. Acho que o Greg é um ET. Na verdade, o Greg é um ET e tá ajudando a Claudinha a gravar isso. E agora foi chamar a atenção dela. Falou que estamos levando isso pra um lado muito realístico e vamos descobrir tudo. Arquivo X. Ué, gente, cadê a Cláudia? Olha, ela voltou. Oi, Claudinha. O que houve? Eu caí. Caiu como? Não sei, meu Discord bugou. Ah, foi o Discord que caiu. Até que tu falou, caiu, eu tava aqui já pensando, caiu da escada, caiu do segundo andar, caiu do caminhão, não sei. Quando eu caí, vocês continuaram falando alguma coisa? A gente conversou por um tempinho. Tá, depois eu vou ver na gravação. Nada ficou oculto pra mim, eu sou tipo Deus aqui, tá ligado? Só sorriam e acenem, rapazes. Sorriam e acenem. Mas também, a palavra de Deus, ela não tá a fim de dar explicação científica de nada. A Bíblia não é um livro científico. E é por isso também que Deus deu inteligência pra gente. Pra gente poder acessar as paradas. Tem um texto
em Provérbios 25:2, que ele diz assim, na versão NVI. É a versão que melhor passa o que eu quero dizer aqui, né? Que diz assim: a glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Então, assim, Deus ele oculta, a gente acessa. Como? Tem as coisas que a gente acessa espiritualmente, buscando por ele e tal, as coisas que crente faz. Mas aí as coisas naturais, como é que a gente acessa? É pelo estudo das coisas naturais. O natural a gente acessa pelo natural, o espiritual pelo espiritual. Então, pra gente acessar o natural, ciência tá aí pra isso, cara. Ciência, física, química. Então, eu fico um pouco bolada quando o pessoal fala que a ciência ela veio somente e única e exclusivamente para desmentir Deus. Não é. Se pá, a ciência não tá se importando com isso. O que a ciência quer é revelar os porquês. Por que o corpo humano é feito desse jeito? Por que os bichos estão do jeito que eles são? Por que as estrelas são do jeito que elas são? 1 milhão de porquês que a ciência tenta descobrir. Ou então, os cis também da vida, tipo assim, somos os únicos seres nesse universo gigante, mas e se existe vida em outro lugar? Vamos ver se tem, se não tem? Quando a gente tem essa visão mais que de complemento para nossa fé, no caso, né? Que a ciência tem, a ciência ela não é inimiga da palavra de Deus. Porque às vezes o cara, ele pode até estar tentando desmentir alguma coisa de Deus, só que no que ele descobre, ele afirma Deus. E outra parada, só pra gente avançar, é que assim, a criação também revela Deus. Então, estudando a criação, a gente também estuda Deus. É maneiro, cara, isso. Entra muito... Então, assim, eu acho que se a gente souber melhor onde a gente está, se realmente existe outros universos, ó. O multiverso tá uma coisa muito louca na minha cabeça hoje. Outros planetas e outras vidas, né, onde nós chamamos de extraterrestres, onde também pode ser questões divinas, como anjos e outros seres, né? Acho que facilita muito a questão humana de decisões. Não só decisões como, opa, nós vamos para outro planeta ou não, mas também decisões religiosas. Como, se você soubesse, tivesse certeza que anjos existem e estão em outra parte do universo, você não escolheria melhor Deus? O caminho dele em si? Pera, como assim? Vamos dizer, uma coisa bem simples. Anjos e demônios, né? Vou jogar pelo lado cético que muita gente segue. Nunca vi um anjo, nunca vi um demônio, nunca vi espírito. Nada disso existe, então não preciso acreditar em Deus. Ok, é uma escolha da pessoa. Porém, se eu tivesse certeza que anjos existem, só estão em outro planeta, que demônios existem, mas só estão em outra parte, que espíritos existem, você tendo toda certeza de que tudo isso existe, não facilitaria a escolha do ser humano de seguir ou não a Deus? Sim. Mas essas coisas também existem em outras religiões. Sim, existe toda essa questão em outras religiões. Então, eu acho que se você buscar o conhecimento, facilita muito a decisão das outras pessoas. Mas eu acho que religião não é questão de conhecer. Não, mas aí a gente entra em questões bíblicas. Agora eu não vou lembrar exatamente passagem, que essa parte não é comigo, né? Passagem bíblica e tudo mais. Mas se não me engano é o próprio Jesus que fala que felizes são aqueles que acreditam sem ver, né, no caso. Então, se você não precisa de uma prova e você acredita, você tem fé, melhor ainda. Porém, existem aqueles que precisam ver para crer. Tá, então Yasmin, a sua crença nos ETs ela é fraca, porque você nunca viu um ET. Quer dizer, ela é muito forte, porque você nunca viu um ET e acredita. Sim. A crença é forte, porque ela nunca viu e mesmo assim crê. Gente, calma aí que eu tô aqui, ó. Mas eu realmente nunca vi, mas eu acredito. Eu super acredito, gente. É que eu não consegui explicar sem parecer uma maluca. Nem parecendo uma maluca, porque... Não, aí você vai ter que tentar, por favor. Por favor, explique.
Me dê seu ponto de vista. Gente, vamos continuar aqui, mas pra frente eu hablo mais sobre isso, porque eu tô pegando umas viagens aqui, é que agora vocês estão confundindo minha cabeça toda. Essa parte que é legal. Não, então, as pessoas que estão ouvindo isso também estão numa viagem muito doida, porque estão juntando tudo que nossas informações que nós estamos passando, pegando as informações que elas já têm e tentando colocar ponto e vírgula e sentido em tudo que é falado e repassado. Então, toda a linha de raciocínio que está acontecendo nesse exato momento é muito grande, muito louca. Mas é legal. É muito divertido. Sim. Os alienígenas. Mas a pergunta que não quer calar é: Deus criou os caras ou não? Deus criou a vida, e os ETs que são uma vida inteligente, Deus criou os ETs. Se são inteligentes, a gente não sabe. Então hoje, no sábado de Aleluia, o sacrifício de Cristo, se existe, é válido para eles também, ou Jesus se fez ET para salvar os ETs? Na Bíblia dos ETs, que a gente não precisa dessa informação porque não é relevante pra gente. Ou os ETs são apenas criaturas que não serão redimidas e tal, igual os animais que a gente tem aqui. Então, agora entrou num ponto que eu gosto muito. Vamos lá. Na própria Bíblia é dito que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então ele dá exatamente a espécie que foi feita à imagem e semelhança de Deus. E diz que Deus se fez homem. Então eu não acredito que, mesmo que seja uma raça inteligente, Deus teria, no caso Jesus, teria se feito ET para poder salvar os Mas não ETs. tá na Bíblia que sim, nem que não. Mas por quê? Não é relevante pra gente. Exatamente. Porém, Ele se fez homem. Mas se Deus, na Bíblia Sim. lá dos ETs, Deus criou os ETs a sua imagem e semelhança também. Igual aquela professora que ela chega assim na turma e fala assim: nossa, vocês são a melhor turma que eu tenho, não sei o quê. E daí, quando ela vai dar aula na outra turma, ela fala: nossa, vocês são a melhor turma que eu tenho, não sei o quê. Às vezes Deus, como ele é multiforme, ele fez a gente sua imagem e semelhança, os ETs sua imagem e semelhança. Não, galera, calma aí. Mas se a Bíblia ela fala que todo o universo sofre as consequências do pecado do homem, eu acredito que o mesmo sacrifício válido por nós foi por eles. Mas tipo assim, os cachorrinhos quando morrem vão pro céu? Vão, óbvio, pro céu dos cachorros. E é o mesmo do nosso? Hã? É o mesmo do nosso? Não, é o céu dos cachorros. O sacrifício de Cristo é redimir os cachorros? Não, o sacrifício de Cristo é redimir todos. Toda a criação ou todo ser humano? eu acho que Toda toda a criação. Mas toda a criação peca? Na verdade, exatamente esse é o ponto. Eu acho que não toda criação peca. Eu acho que somente quem peca é a humanidade. Por causa que é dito que o livre-arbítrio foi concedido a nós. Ok, aí a gente entra de novo na questão daquela historinha da professora. Deus pode ter olhado para os outros e falar: não, você também tem livre-arbítrio, só você. Mas então, os outros seres vivos, eles acessam Deus? Porque assim, a gente tem essa parada porque a gente acessa Deus. Nós temos um espírito que se conecta ao espírito dele. As outras criaturas têm espírito? Não. Na verdade, se você for olhar a questão da Bíblia, então a gente teria a mesma questão dos ETs. Porque a Bíblia não fala nem que sim, nem que não. Mas ela diz que o ser humano, além de ser imagem e semelhança, é a coroa da criação. Todo o poder da criação, Deus deu pra gente. Não à toa, a gente tá destruindo o planeta Terra de tanto poder que a gente tem. Verdade. Aí entra a questão de novo sobre a questão dos ETs. Porque se eles não têm, vamos botar no fato que eles sejam seres inteligentes. Se eles são seres inteligentes, então logo eles teriam que ter o poder da criação também. Então, E da forma como você colocou, a humanidade é a coroa da criação, onde o poder da criação está com a gente. Então a gente teria que acreditar que, se os extraterrestres existem, eles não teriam inteligência para isso. Eles teriam inteligência que o animal tem. Por exemplo, já foi comprovado que um golfinho é mais inteligente que um ser humano.
Porém, ele não tem o poder da criação. Exatamente. Né? Então, aí a gente entraria em outra questão, que é, seres inteligentes podem existir fora do planeta? Eu acredito que sim. Porém, não teriam a mesma capacidade do ser humano de criar as coisas. Não adianta você ter inteligência, mas você não pode fazer muita coisa com ela. Existem limitações, né, também. Yasmin, você tá muito quieta hoje, mano. A gente quebrou o teu cérebro. Eu tô parada aqui até agora no sacrifício. Enfim, continua, gente. Eu só tô tentando achar uma lógica aqui, mas eu tô ouvindo. Porque até mesmo... Vou quebrar ainda mais tua voz. Antes de você quebrar. Até mesmo o sacrifício sobre o ser humano é debatido. Porque tem uma galera que acredita, não, que todo mundo recebeu ali o perdão, mas a salvação só alguns que acessam, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você tem que crer e daí você ganha vida eterna. Mas não é só crer, você também tem que acessar. Aí os caras complicam um negócio que é simples. Só de pensar assim, a redenção, o sacrifício salvífico só pro ser humano. Já é difícil. Aí imagina você tentar conjecturar o sacrifício salvífico para uns bichos que a gente nem sabe se existe ou não. Exatamente. No caso, é uma coisa que a gente estaria colocando, né? Não modificando a palavra, mas estaria colocando ela de uma forma onde teria uma parte mais abrangente. No caso, teria que abranger tudo e seres que a gente nem sabe se existem. Então, é complicado. Sendo que pra nós já é complicado. Mas o que tu ia falar que ia quebrar? Não, pra quebrar ainda mais a cabeça da pessoa. E agora, saindo um pouco do assunto, né? Se a gente for parar pra analisar, o ser humano em si não deixa de ser uma conjunção de vários outros seres vivos. É engraçado pensar nisso. Cara, calma, vai devagar. Não, eu gosto de pensar assim, ser humano na verdade a gente só é um Megazord. Megazord. Uai. Eu vou sair daqui mais mas ok. O ser humano é uma junção de células que foram se reprocriando e assim formando a gente. Na parte científica, concorda? Mas até então não tem nada a ver com o que você tá falando. Mas as células... Não, a célula é comprovada como um ser vivo. Então logo, o ser humano em si é uma junção de vários seres vivos. Então na verdade nós somos vários em um. Da mesma forma que Deus é vários em um. Glória a Deus. Glória a Deus. Uou, minha mente explodiu. Então o ser humano na verdade é um Megazord. É Nossa, isso aí. mano. Os alienígenas. Mas voltando de novo para a questão, né, da salvação. A gente teria vamos colocar aí no simples fato de que ETs são seres inteligentes e que têm o dom da criação também. Né? Vamos colocar eles no mesmo patamar que o ser humano. Eu acho que sim. Quando Jesus fez o sacrifício, né, para poder redimir toda a humanidade, não só a humanidade, mas toda a criação, eu acho que entra sim ETs, animais e tudo. Pelo menos ao meu ver. Eu acho que sim, cachorros, gatos, leões, papagaios, periquitos e todos os outros seres vivos vão ter a paz eterna. Não sei se é a vida eterna, mas a paz eterna eu acredito que sim. Eu também, eu acredito no céu dos cachorros. Exatamente. Você acredita em ET, primo? Não, mas eu acredito no céu animal também. Eu acho que vai ter, né? Vamos estar todos juntos. Quê? Não, eu acho que vai estar todo mundo junto mesmo. Até os cachorros junto com a gente? Cachorro, todos os animais. Eu acho que vamos voltar pro início de tudo. Porque senão, pra que Deus ia colocar Adão com vários outros animais? Sendo que Adão já ia sobreviver somente das frutas. Porque não é dito que Adão consumiu os próprios animais. Porém, já existiam leões, já existiam outros animais carnívoros que consumiam os outros. Então você tá dizendo que Deus criou o homem vegano e o pecado transformou o homem em carnista. Carnívoro. Talvez. Carnista foi ossada, é carnívoro. Não, o pessoal que é
vegano, se eu não me engano, eles usam o termo carnista mesmo pra soar ofensivo, pesado, cruel. E aí, se Deus não criou os ETs são ilusão ou criação do diabo ou só coisa que tá lá e não importa se tá lá ou não? Se for, de novo, vamos botar aí agora pro lado que seria a ilusão do diabo, porque eu ainda defendo que o diabo não tem poder de criação. Vamos supor aí que realmente extraterrestre seja uma ilusão do diabo. Eu acho que seria uma coisa para tirar o nosso foco do caminho que é Deus. Para ele mesmo tentar, como você mesmo disse, como algumas pessoas tentam, né? Falar assim, não, Deus não existe, e porque existem outras vidas e de outras formas. Pode ter sido uma coisa que ele implantou, né? Jogando assim pro lado que o diabo teria a ver com isso. Seria uma forma dele tentar persuadir a humanidade a se desvincular de Deus. Mas pelos ETs, é um plano meio burro, vamos combinar? Porque os caras não aparecem pra todo mundo. Os caras não aparecem mais agora, atualmente, quando as câmeras são boas o suficiente pra capturar eles de uma forma boa o suficiente. Só lá em 1000 e bolinha que a câmera era uma bosta e daí você podia falar que tudo era ET. Tipo assim, os caras não fazem contato, como é que... Pô, então se isso for uma ilusão do diabo, pelo amor de Deus, o cara é um falido realmente. Aí é que entra outras questões que o diabo tem como fazer, que é a questão da enganação e persuasão. Quem disse que ele não enganou a cabeça dos humanos atuais para acreditar que existe essa vida e buscar ela? Pô, mas aí ele só foi também parar na cabeça dos malucos que já tem uns parafusos a menos, que são descreditados completamente. Mas aí que tá. Mas aí continua sendo um plano burro e falho, cara. Sim, ainda é burro e falho. Porém, se você... vamos botar aí que o diabo, na verdade, ele quer sim, vai pegar o máximo de almas possíveis. Pra ele, se ele estiver ganhando uma, na cabeça dele, ele já tá ganhando de Deus. Porque já foi uma pra ele. Opa, menos uma que Deus leva. Ué, mas acreditar na existência dos ETs, ou eu tive uma experiência de abdução, não sei o que lá, de contato com ET. Isso ainda é suficiente pra pessoa deixar de acreditar em Deus? Olha, considerando que existem coisas muito menores que fazem pessoas deixarem de acreditar em Deus, acho que sim. Acho que é válido sim, só ter a crença pra deixar de acreditar. Gente, eu tô só aqui, ó. Eu posso tramar, eu acredito. Os alienígenas. Não, eu preciso que você fale, mano. Você acredita nos ETs? Me explica. Não, ela acredita nos ETs, mas só explicar por que ela acredita nos ETs. Eu acredito que, igual essa questão aí, eu acredito que eles estão de boa lá no planeta deles. A gente que é muito curioso, quer ir visitar outros planetas. Talvez esteja, né, aí nesse momento, eles tendo algum tipo de curiosidade, vendo se eu dar uma visitadinha aqui no nosso planeta. Mas se eles estão de boa, vivendo em paz lá, por que eles vão querer? Entendeu? A questão, sim, concordo. Tá, só uma pergunta. Não, esquece. Enfim, é porque eu não sei o que eu ia perguntar direito. Mas é porque eu ia perguntar se é meio contraditório eu acreditar em Deus e acreditar em ETs, porque o jeito que ele fala é como se eu não pudesse acreditar. Mas eu acredito que eles são de boa, não é de boa. E que se algum dia eles tivessem um contato com a gente, teria um contato assim, direto. Eu não acredito que os ETs já visitaram a Terra, apesar que eu acho que eles passeiam aí de vez em quando pelo espaço. Mas enfim. Tá, como é que você acredita nos casos ufológicos que as pessoas relatam? Não. Eu não acredito em ET. Como é que você acredita em ET, cara? Eu acredito em ET, por que eu não posso acreditar em ET? E também não é aquele ET, é o ET, é uma vida fora da Terra. Eu não consigo explicar, eu teria que chamar o Tony aqui, porque o Tony me entende. E a gente pega a mesma viagem juntos. Então, se você começar a falar a tua viagem, às vezes a gente pode embarcar nela ou não. Mas você tem que falar pra gente poder embarcar ou não. Tô entendendo. Eu acredito que eles existem, que eles estão lá de boa no planeta deles, vivendo a vida deles da forma ET deles de viver. Do mesmo jeito que a gente tá aqui no nosso planeta vivendo a nossa vida. E eu acredito que eles são super legais. E divertidos, inteligentes.
Sim, então. Eu entendi. Você acredita que os ETs estão vivendo no planeta desde da mesma forma que a gente vive na Terra. Porém, é um pouco contraditório você acreditar nesses dois e acreditar que eles são super legais, de boa e relax. Por que você acha que se os porque- ETs viessem pra Terra, eles iriam querer nos destruir? Eu não acho que eles são nossos inimigos. Eu acho que a gente cria essa ideia deles. Mas se a gente criar essa ideia de que eles são maus, a gente vai querer guerra contra eles. E a gente vai perder essa guerra. Com certeza. Não digo que eles são maus, mas a mesma coisa que você falar é que toda a humanidade é boa. Mas eu não acho que os ETs são como os humanos. Mas aí teria que acreditar que eles evoluíram de tal maneira que toda a senso de, vamos dizer assim, que a gente considera ruim, não existe neles. Droga. Ué, mas não tem nada. Vamos lá. O leão, ele só é mau porque ele come os outros bichos. Mas ele come os outros bichos pra sobreviver. Ele ataca o humano distraído, porque carne humana é ruim. Eles não gostam de comer humanos. Eles atacam porque ou o cara fez alguma burrice lá perto deles ou não sei o que. Mas o leão é mau? Não. Mesma coisa o tubarão. Ele tá na mesma coisa o tubarão. Ele ataca o ser humano ou porque o surfista tá lá vegetando lá em cima da prancha e na visão ruim do tubarão ele parece uma tartaruga gigante e daí ele ataca o surfista. Ou então ele ataca o ser humano num momento de estresse que ele tá. Mas ele não tem preferência pela carne humana. Mas ele acaba atacando. Mas o tubarão é mau? Não é. Não, ele não é um instinto natural dele. Foi confirmado que o tubarão existe um frenesi nele com o cheiro de sangue. Realmente, o tubarão entra num frenesi de ataque, de fúria, meio maluca. Ele é o bárbaro. Ele é o bárbaro. Ele entra o sangue, ele entra na forma berserker, é isso aí, ativou a fúria e vambora. É sobre... Enfim, eles não são maus. Mas, se a gente tá acreditando, como eu tava falando, a questão dos seres inteligentes. A gente tem que, se a gente tá colocando eles como seres inteligentes, né, que teriam capacidade de criar uma espaçonave, poder vir na Terra, entrar em contato, e da forma como foi colocado, eles todos forem bonzinhos, então além de ser seres inteligentes, eles teriam que ser seres altamente evoluídos para poder ignorar toda a questão de fúria, raiva, colonização, tudo isso. Mas então, é meio difícil analisar o comportamento de um ser que a gente nem sabe se existe, baseado unicamente no que a gente tem aqui na Terra. Porque, por exemplo, os caras, né, a NASA e tal, eles estão sedentos por descobrirem planetas que sejam semelhantes à Terra, que tenham água, atmosfera, que esteja na zona habitável do seu sistema solar. Só que, tipo assim, se existe vida em outros planetas, ela pode muito bem não ser igual a nossa, que não precise das mesmas coisas que a gente precisa para sobreviver. Então, isso já implica em uma mudança completa de funcionamento comportamental do organismo e todas essas coisas, porque eles são formados, eles são criação de outra parada. Às vezes a vida deles não é baseada em carbono, por exemplo, é em outro elemento, sei lá. Então, assim, se é pra eu acreditar num bagulho que eu já não existe evidência que existe ou não, talvez tirando aquela reportagem antigona lá da autópsia do ET que passou no Fantástico, então, assim, eu posso muito bem acreditar que eles são de boa, porque eles nunca vieram pra Terra e atacar a gente. Vamos supor que eles são tão evoluídos que eles conseguiriam perceber que a humanidade está destruindo o planeta que vive. E daí eles viriam pra Terra ou pra introduzir essa consciência na gente que a gente está destruindo a nossa única casa, ou então eles viriam destruir a humanidade porque a gente é destruidor de planetas. Possivelmente. Na verdade, mas isso faria eles maus? Não seria mais ou menos a mesma lógica, sei lá, do tubarão que entra em frenesi quando sente cheiro de sangue? Na verdade, não, porque na verdade sim e não, porque
opa, eu tenho uma pessoa que é agressiva, né? Vamos botar, acabou justamente de falar, a gente não analisar baseado no que a gente tem, mas é o que a gente tem, então é a única base real que a gente tem. Vamos analisar como se fosse uma pessoa agressiva, no nosso meio. Se você sabe que aquela pessoa agressiva, que ela vai fazer uma pessoa nociar um grupo de pessoas, então você está falando que eu tenho permissão para tirar ela dali e, opa, melhor ainda, a permissão para acabar com a existência dela só porque ela é nociva ao grupo maior? É meio mais ou menos o que a gente faz quando a gente prende as pessoas, ou então nos lugares que tem pena de morte, quando matam o assassino. É exatamente a mesma coisa que você descreveu aí. Exatamente. Só que aí, essa é a questão. Aonde ela é uma pessoa agressiva. Não disse que ela tomou um ato agressivo. A humanidade é destruidora de planeta? Sim, mas só com o planeta dela. Porque a gente ainda não chegou nos outros. Imagina quando chegar. Porque em toda a visão de vocês, eles vão destruir alguma coisa. Não, na minha, não. Por que vocês não acham que eles são, tipo, nem aí pra gente? Exatamente. Eu acho que a gente são meio que nem aí, porque são seres mais evoluídos. Eles olham pra humanidade e falam assim, não vale a pena ir lá, que eles vão se autodestruir. Que é o que tá acontecendo. A humanidade tá se autodestruindo. Sim. Só queria viver em paz com meu ETzinho. Mas vamos lá, vamos brisar. A gente se autodestrói por causa do pecado. Se não houvesse pecado, a gente poderia ser uma raça que interessaria contato com os ETs? Possivelmente. Então, o pecado de Eva, além de fazer a gente sofrer, também faz a gente não ter contato com os ETs? De novo, possivelmente. Se a gente fosse uma raça estável, que vivesse em harmonia com os nossos e os outros, com os outros eu quero dizer raças animais e qualquer outro ser vivo que habite a Terra, você não acha que seria válido para outras raças interestelares, né? Os próprios ETs, válido para eles entrarem em contato conosco, para que assim toda, né, criação possa viver em harmonia? Mas é aí que tá. Tu já ouviu falar na teoria do filtro? Do grande filtro? Não. O único filtro que eu tenho é de café mesmo. Então, basicamente, na teoria do filtro, existem algumas possibilidades do motivo que nós não fizemos contato com outros seres. O primeiro deles é o não existe, ignore. O segundo é, nós não somos evoluídos o suficiente, então nós não temos todo o maquinário que poderia fazer esse contato. Então o problema seria a nossa evolução que não é suficiente. Ou então nós somos muito evoluídos e as outras vidas não. Então por isso que não tem esse contato. Isso aí eu já acho eu expliquei muito por cima, guys. Depois eu vou pesquisar e vou colocar link aí no post pra você ler depois. Tem um monte de vídeo falando disso no YouTube, então pesquisem. Falei muito por cima. Mas aí é isso. Ou a gente tá muito à frente, ou a gente tá muito atrás. Isso pra mim é um argumento fraco. Ou a gente não fez contato porque a gente não tá evoluído o suficiente pra fazer contato. Ou então, não, a gente que é super evoluído, eles que não são. Eles que ainda estão no início da evolução deles. Sabe? Argumento fraco. Concordo plenamente. Mas talvez pode ser a real do bagulho. E aí? Só que aí tem outra questão. E se o problema de contato é o mesmo problema de contato que a gente tem, sei com os passarinhos? Vocês conseguem falar com passarinho? É uma coisa muito complicada, na minha opinião. Porque dialetos existem. A gente não precisa nem sair da nossa própria raça para poder entender isso. Dialetos diferentes existem. Mas então, a gente pode aprender. Eu posso aprender outro idioma. Mas eu posso aprender coachar com um sapo? Não. Da forma que eu consiga me comunicar com o sapo que eu tô falando. A nível de comunicação. Sim, mas aí... Então, de novo, a gente pode aprender, sim, só que leva muito mais tempo e anos. Porque se você pegar, por exemplo, vou trazer o lado do pet, né? Animais domésticos. Vou pegar pelo cachorro, que é o melhor exemplo
que eu tenho. Meu cachorro, eu sei que quando ele late, ele tem diferentes latidos. Eu aprendi a reconhecer. Quando ele dá um late mais grosso, mais destemido, quer dizer que tem alguém chegando próximo da minha casa. Toda vez ele nunca errou, tá? Quando ele tem um latido mais leve, um latido mais, assim como posso dizer, mais tranquilo, muitas vezes quer dizer que ou ele tá sem comida ou sem água. Ele tá chamando minha atenção. Entendeu? Dá pra se aprender? Dá. Só que é um estudo muito mais demorado. Você teria que analisar comportamento, se ele repete aquilo com devidos atos e atenções. Então você teria que ter todo um estudo em cima para poder entender e talvez, um estudo maior ainda, né? Para que talvez você consiga reproduzir. É complicado? Dá para se aprender? Dá. Só que eu acho que não é uma coisa que cabe a gente no momento. Você entende lá os latidos do teu cachorro, mas você consegue latir pro seu cachorro a nível de comunicação com ele? Então, de novo. Tudo maior ainda. Eu acho que sim, se você souber uma frequência específica que eles entendem, uma forma específica de latido, como é que você acha que um cachorro se comunica com o outro? Gatos, cachorros, outros animais? Porque eles falam o mesmo idioma, cara. Não. Não, eles não falam o mesmo idioma. Se for assim, é igual Toy Story, os brinquedos conversam entre si. Não faz sentido. É muito louco, é uma viagem muito louca isso. Então, ok, extraterrestres falam um dialeto próprio. A gente vai entender? Nem tão cedo. A menos que você tenha uma pessoa linguista no meio do cientista, igual no filme A Chegada. Na verdade, extraterrestre você comunica, você tem que mandar um breakdance ali, pedir um hambúrguer. Droga, eu não vou saber me comunicar com eles. Isso foi um estudo comprovado, comportamento de abelhas. Elas se comunicam através do movimento. Mas então, uma abelha entende a outra abelha. Sim, e a partir do momento que elas se entendem, conseguiram, abre aspas, né, entender mais ou menos o dialeto delas. Não conseguem reproduzir. Ainda. Mas até a gente entender o comportamento ou o som que o ET tá fazendo, e o que ele tá querendo comunicar pra gente, até lá a gente já se destruiu. Exatamente. A gente não tem um avanço tão grande para poder entender, identificar o que eles querem ou o que estão transmitindo, compreender e assim conseguir reproduzir e desenvolver de uma forma onde a gente cria um dialeto. Cria não, né? No caso que a gente entenda e consiga falar o dialeto deles. Eu já sei. Quando nesse dia, quando isso acontecer, tem que ter um linguista e um golfinho. O golfinho vai mandar. Porque o golfinho é o ser mais inteligente. Então ele vai entender mais fácil. Os alienígenas. Eu acho que tem um triplex na minha cabeça e eu vou precisar... Não sei. Agora a pergunta que quer calar. A teoria do Megazord é válida ou não? Cara, argumento fraco. Porque da mesma forma que as células, né? Tipo assim, a gente também tem um monte de micro seres que habitam na gente do mesmo jeito. Então, tipo assim... então a gente não é um Megazord, a gente é um triplex. Exatamente. A gente é um mega triplex. Tem um mega triplex na minha cabeça. Então, com essa incrível reflexão de que nós somos um mega triplex, a gente se encaminha para o final desse episódio, tentando recuperar o que resta da nossa sanidade. Desculpa você que está ouvindo esse programa, conseguiu chegar aqui, muito obrigado, tá? Você é incrível e mora no meu coração, beleza? E assim, eu acho que é um pensamento válido da gente ter, porque o universo ele é muito, 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 muito grande para ter vida só nesse pequenino planeta azul. Mas o fato de haver ou não faz a mínima diferença na nossa existência. A gente pode ficar de boa com isso. Exatamente. Yasmin, suas palavras finais. Preciso de terapia, ainda acredito em ETs. Vai ter parte 2. Vai ter parte 2? Com certeza. Você acha que eu vou ficar raciocinando isso por quanto tempo?
Tá bom, você escreve essa pauta aí e a gente grava. Meu Deus. Uai. Ok. Hanan, suas palavras finais, amigo. Não importa no que você acredita, defenda com garra. Se você for um gato, principalmente. Com toda certeza. Então é isso, gente. Pelo amor de Deus. Como já dizia o ET Bilu, busquem conhecimento. Graça e paz, porque a gente tá precisado. Adeus, planeta Terra. Adeus. Eu me despeço, pois a qualquer hora tenho que partir. Adeus, planeta Terra. Adeus. Preparados estamos para muito breve com Jesus subir. Obrigado pela audiência. Compartilhe esse episódio com o seu amigo e seja feliz. Na descrição desse programa pode ser que tenha algum link interessante para você, então dê uma olhada na descrição. Para feedbacks, críticas construtivas e sugestão de episódio, você pode nos contactar nas nossas redes sociais, que estão linkadas na descrição. Você pode nos enviar um e-mail para admirablepodcast@gmail.com ou clicar no botão Send Message no Anchor. Obrigada!